O conteúdo que iremos estudar neste mês será Formações Vegetais Mundiais. Tanto a fisionomia de uma região, isto é, o conjunto de espécies vegetais e a própria vegetação em si são influenciadas pelo clima. Como exemplo, citamos a floresta amazônica, com a grande diversidade de espécies que possui, sendo típica de áreas com forte pluviosidade e altas temperaturas. Quando eu estou falando de pluviosidade, estou falando de grandes índices de chuva, de precipitações. Ao abordarmos o tema mudanças climáticas, observamos que a vegetação é um dos primeiros elementos que sofre alterações devido a este fator. A geografia utiliza o termo ecossistema para definir um conjunto de seres vivos e também os fatores não vivos, tais como a temperatura, a umidade, a luz, assim como as relações que existem entre eles. São exemplos de ecossistemas as florestas, os campos, os lagos, etc. Qualquer área da natureza, enfatizando, estudada do ponto de vista da interação de fatores bióticos e abióticos. O termo bioma vai ser empregado para definir grandes ecossistemas com características semelhantes de clima e vegetação. Os conceitos bióticos e abióticos designam, respectivamente, os fatores vivos e não vivos. Começaremos os nossos estudos das grandes paisagens que predominam no mundo, paisagens estas diversas, com o estudo das paisagens em zonas polares, isto é, em zonas mais frias, que se localizam em altas latitudes e marcadas por um clima extremamente frio, tais como as seguintes regiões: Antártida, Alasca, Groenlândia, norte do Canadá e da Rússia, Suécia, Noruega e Finlândia. Essas regiões vão apresentar duas estações do ano bem definidas: um inverno longo e rigoroso, atingindo incríveis 30 graus Celsius negativos, e um verão que não ultrapassa os 10 graus Celsius. Devido às grandes camadas de gelo que predominam nessas regiões, o solo é pobre e pouco profundo, fazendo com que não haja árvores de grande porte, como verificamos nas florestas tropicais, por exemplo. No verão, apenas a camada superficial descongela, fazendo com que as raízes das plantas tenham dificuldade para crescer devido a esse congelamento intenso, assim como a lenta decomposição da camada orgânica. Durante o verão, essas regiões ficam propensas ao desenvolvimento de uma vegetação rasteira, parecida com a grama, chamada de tundra, caracterizada pela presença também de musgos. Em contrapartida, nas regiões desérticas se desenvolve uma vegetação com aspectos distintos e opostos à vegetação apresentada anteriormente. Nesses locais, devido aos índices reduzidos de chuvas e escassez da água, as temperaturas podem variar de 40 graus até 50 graus Celsius durante o dia e chegar a 0 graus negativos à noite. Essa variação de temperatura drástica também é um dos fatores, além de, logicamente, da intensa falta de chuvas e de água, que vai impedir o desenvolvimento de, por exemplo, uma floresta intensa. Devido a essas características e aos solos pobres em nutrientes, predominam nessas regiões as chamadas plantas xerófitas, aquelas plantas adaptadas a ambientes secos, que vão conseguir reter grande quantidade de água, possuindo também longas raízes para retirar esse precioso líquido de grandes profundidades. Nessas áreas desérticas, podemos encontrar locais denominados oásis, que são uma exceção
no quesito de presença de água, onde há um lençol freático que aflora, favorecendo o desenvolvimento de vegetação. As paisagens temperadas e tropicais estão presentes em regiões distintas. As primeiras são características de regiões como a Europa, os Estados Unidos e o Canadá. Um marco muito importante e uma característica peculiar dessas florestas é que, durante o inverno rigoroso, no período mais frio, elas vão perder as suas folhas. E também não vão apresentar uma grande diversidade de espécies como as florestas tropicais devido a esse fator climático. A taiga, como apresentada na imagem superior à direita, é um exemplo de floresta compostas por coníferas, aquelas árvores que vão ter um formato semelhante a um cone, como exemplo os pinheiros, que vão resistir às baixas temperaturas, e uma característica marcante são as suas folhas, que, por serem em forma de agulha e as árvores em formato triangular, vai facilitar o escoamento da neve acumulada. Esse tipo de formação vegetal é muito usado para a exploração de madeira pela indústria de móveis, papel e celulose. As pradarias e estepes, como apresentadas na imagem no canto superior à esquerda, vão se desenvolver principalmente nas regiões de clima temperado, ora frio, ora quente, com baixo índice de chuvas e invernos rigorosos. Na Argentina, no Uruguai e no sul do Brasil vão receber o nome de pampas. A vegetação característica dessas regiões são as herbáceas, que se assemelham às gramas. São regiões propensas a pastagens. A vegetação mediterrânea, conforme apresentada na imagem no canto inferior à esquerda, são um tipo de vegetação adaptados ao clima seco e árido, encontrado especialmente onde há verões quentes e invernos chuvosos e frios. Por fim, chegamos à floresta tropical, que vai ser aquela formação vegetal densa e heterogênea, com árvores de grande porte que chegam a alcançar até 60 metros de altura ou mais, e uma característica das espécies de árvores dessas florestas é que elas são hidrófilas, isto é, adaptadas a muita umidade, e latifólidas, com folhas largas e planas. Sobre o solo dessas florestas vai se formar uma camada de restos vegetais, folhas, cascas de frutos e animais mortos, chamada de serrapilheira. Qual é a função desta serrapilheira? Fornecer os nutrientes necessários para a manutenção dessas florestas. O que acontece quando há o desmatamento? Logicamente, vai haver a perda da serrapilheira e os solos vão se tornar cada vez mais empobrecidos, necessitando então a intervenção humana para a aplicação de adubo com o objetivo de tornar esses solos férteis novamente. São formações vegetais características da região próxima à linha do Equador, como exemplo as florestas equatoriais, que tem como maior exemplo a floresta amazônica na América do Sul, pertencente também à nossa região na qual vivemos. Neste tópico veremos as formações vegetais brasileiras. Devido ao território do Brasil ser muito grande e as diferenças de clima, vai haver uma grande variedade nas formações vegetais. As práticas agrícolas, o recebimento urbano e exploração dos recursos naturais vão provocar a devastação de enormes áreas dessas formações. Como nós estamos acompanhando principalmente nos noticiários ultimamente, devido às extensas queimadas, muitas vezes criminosas, também são fatores que vão provocar a destruição dessa vegetação. O Pantanal, por exemplo, está sofrendo um impacto negativo devido às queimadas neste ano de 2020.
Toda essa destruição vai causar o desaparecimento de várias espécies vegetais e animais. E além desses fatores, o desmatamento vai levar a um aumento do desgaste do solo, dando origem ao assoreamento dos canais fluviais e a inundações, isto é, os rios que têm as suas margens devastadas, que não possuem as matas ciliares, quando chove, essa enxurrada vai levar os detritos da terra soterrando esses rios. As principais formações vegetais do Brasil são as apresentadas neste mapa. Nós temos como maior bioma a floresta amazônica, seguida pelo Cerrado, depois pela Mata Atlântica, a Caatinga, a Mata dos Cocais, o Pantanal, a Mata de Araucária e os Campos Gerais, além dos mangues litorâneos. A floresta equatorial vai ser representada pela floresta amazônica, que vai ocupar grande parte do território brasileiro e áreas de vários outros países, como a Bolívia, a Colômbia, o Equador, entre alguns outros. A vegetação da floresta amazônica é densa e de grande porte, apresentando rica biodiversidade com grande variedade de espécies vegetais e animais. A região na qual vivemos, do município de Novo Mundo, pertence a este bioma. Aqui nós temos como exemplo de árvores de grande porte a castanheira, que além de fornecer o fruto, possui uma madeira que também é explorada de diversas maneiras. A floresta tropical vai ser a Mata Atlântica, que, como o próprio nome diz, localiza-se próxima ao Oceano Atlântico e, devido à intensa exploração desde o período colonial, possui menos de 8% de sua extensão original. No período anterior à colonização, a extensão deste bioma ia desde os estados do Rio Grande do Norte até o estado do Rio Grande do Sul. Conforme dito, desde o começo da colonização, este bioma foi constantemente explorado, devido à extração de madeira, como o ipê, o jacarandá, para a construção e fabricação de móveis e as atividades produtivas do açúcar e do café, assim como o desmatamento para a implementação de outras atividades agropecuárias, além das indústrias e dos núcleos urbanos. A floresta subtropical vai ser aquela que vai estar presente no interior dos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Uma espécie marcante deste bioma é a araucária ou pinheiro do Paraná, conforme apresentado na imagem ao lado. Há também outras espécies com folhas largas e decíduas que vão perder parte dessas folhas no inverno. Devido à expansão agropecuária e à exploração de madeira, esta floresta está ameaçada de extinção, sendo constantemente devastada, devido aos fatores apresentados anteriormente. O Complexo do Pantanal vai ser a maior planície inundada do mundo. Vai ocupar as regiões do sul de Mato Grosso, o oeste do Mato Grosso do Sul e estende-se por outros países vizinhos, como o Paraguai e o leste da Bolívia, onde vai receber o nome de Chaco. É formado em sua maioria por uma planície aluvial drenada pelo rio Paraguai e seus afluentes. O Pantanal vai sofrer influência direta da bacia amazônica, do Cerrado e da Mata Atlântica. Olha só que interessante, as influências de outros biomas que o Pantanal sofre. A Mata dos Cocais, como o próprio nome diz, é um local onde há grande número de palmeiras, constituindo como uma mata de transição entre os biomas da floresta amazônica e da caatinga, possuindo característica de ambos, assim como do cerrado. Na década de 1970, a vegetação deste local vai sofrer grande devastação por causa da construção de estradas de ferro para escoar a produção da Serra dos Carajás, no Pará. Atualmente,
É intensa a extração de cocais e de babaçu, além da carnaúba, espécies mais comuns desta área de vegetação. A caatinga vai ser um bioma presente na região mais seca do Brasil, formado por espécies endêmicas, isto é, espécies cuja distribuição geográfica vai se limitar somente a este lugar. A caatinga está entre os tipos de vegetação mais degradados pela atividade humana, que se estendem desde a extração de madeira para o carvão até a substituição da vegetação nativa por práticas agropecuárias muitas vezes inadequadas ao contexto. Para que se mantenha a biodiversidade da região, é necessário aumentar a quantidade de áreas de conservação e incluir a mesma nos planos ambientais. A combinação da falta de uma política pública capaz de preservar este bioma ocasiona a perda contínua de recursos biológicos, levando à extinção de inúmeras espécies endêmicas como o umbuzeiro. Nós temos uma imagem representativa do mesmo na nossa apostila online. O último bioma brasileiro a ser estudado é o Cerrado, o segundo maior bioma nacional, correspondendo a cerca de 22% do território brasileiro. A vegetação do Cerrado está adaptada à escassez de água e nutrientes no solo, com caules geralmente retorcidos, cascas e folhas grossas e raízes profundas que vão atingir os lençóis freáticos em busca de água para sua sobrevivência. Apresenta algumas diferenças também com base no local em que se encontra, podendo levar em consideração fatores como a umidade, tendo como tipos o cerradão, que possui características de florestas, o cerrado e os campos limpos, últimos estes marcados pela presença de gramíneas. Uma das alternativas de exploração da região é a integração da agricultura com a pecuária. Esse sistema integrado é menos prejudicial ao meio ambiente, uma vez que vai diversificar a produção, permitindo a rotação em áreas de pasto e de lavoura. Em seguida, nós temos uma questão desafio, que diz: você sabe qual é o bioma da região em que vive? Descreva-o considerando suas características. No decorrer dessa explicação, o professor disse que a nossa região é formada por um bioma específico. Qual é esse bioma? Escreva as principais características dele. As atividades propostas para a nossa aula são as seguintes. Número 1. Na natureza, uma área pode ser estudada do ponto de vista da interação de fatores bióticos e abióticos. Assim defina. Letra A, fatores bióticos. Letra B, fatores abióticos. O professor explicou estes conceitos e na apostila online também tem um quadro específico abordando os mesmos. Então façam essa análise e respondam à questão proposta. A número 2 é uma atividade de alternativa, que pede para vocês marcarem qual a opção correta que vai designar o termo ecossistema. Na número 3 é para vocês considerarem o trecho a seguir para responder as duas questões propostas. O clima tem relação direta com a vegetação de uma determinada região, tanto a composição como a fisionomia de uma formação vegetal. A letra A pede para vocês definirem o termo fisionomia e a letra B para vocês colocarem a opinião sobre o porquê o clima vai influenciar na formação de uma vegetação, justificando também a resposta. Para responder a número 4, vocês vão precisar analisar este mapa mental que fala sobre o bioma do Cerrado. Ao fazer essa análise, responda as seguintes questões. Letra A. Relate a importância do Cerrado. Letra B. Qual o percentual de devastação desse bioma? Letra C. Escreva as características das árvores do Cerrado. Essas informações, como dito, vocês vão encontrar neste mapa mental. Número 5. Sobre as formações vegetais mundiais, descreva: A. Paisagens em zonas polares e desérticas. B.
Paisagens em zonas temperadas e tropicais. C. Formações vegetais brasileiras. Considerando todo este texto que foi estudado, a apostila online, respondam cada um desses termos, definindo-os de acordo com o que estudamos. Número 6. Nessa atividade é para vocês fazerem uma análise nessa charge do Maurício de Souza e assinalar qual é a alternativa correta. Olha o que diz a tirinha. No primeiro quadrinho. Ei, Cava, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e nimbo de cobra? No segundo quadrinho. E aquilo, Papacapim? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Olha a atividade agora. Na tirinha, apresenta-se uma crítica à noção do progresso vinculada a ideia de sustentabilidade e suas consequências. B. Ao conceito de expansão florestal desordenada. C. A adoção continuada do reflorestamento progressivo. Ou D. A ausência de uma política de desenvolvimento sustentável. Observem bem a tirinha e as alternativas e marquem a alternativa que for a correta. Esses foram os conceitos da aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato comigo pelo Teams ou pelo WhatsApp. Até a próxima!